Sejam bem-vindos ao novo vídeo. Nele, quero trazer para vocês as teorias mais básicas sobre a implosão do Titã. Entretanto, como as teorias básicas não nos satisfazem, passarei a tratar de 3 teorias mais elaboradas que circulam fortemente na internet. A história que nos foi contada já é de conhecimento geral e não vou fazer você perder o seu tempo me ouvindo sobre obviedades. Então, a pergunta que faço é até que ponto a versão oficial coincide com a verdade? Na internet já pipocam rumores conspiratórios de diversas ordens. Obviamente que não dá para considerar rumores de internet como fontes fidedignas de notícias. Contudo, a curiosidade e alguns pontos estranhos em volta de todo o ocorrido acabam por alimentar essas teorias. Nesse vídeo trarei algumas observações e algumas das teorias mais plausíveis e uma mais fantasiosa para que possamos refletir e formar as nossas próprias opiniões sobre esse evento. Esse vídeo não possui o objetivo de fazer qualquer tipo de sensacionalismo. Os fatos oficiais, possivelmente são os que de fato aconteceram, porém, não podemos fechar os olhos para todo o entorno que rodeia o acontecido, especialmente para fatos também concretos que dão margens para interpretações. Eu admito que amo uma boa teoria da conspiração. Quanto mais velho fico, mais me apaixono por elas, mistérios e todas essas coisas. Tudo isso me intriga. Não estou aqui apenas para lhe dar as informações básicas como, sim, 5 caras entraram em um submarino artesanal e tentaram chegar aos destroços. Além do mais, isso é o óbvio, sem precisar mais ser dito. Ultrapassadas as obviedades, temos muitas outras coisas para refletir. Começando. Teoria número 1. Enquanto estávamos vivendo as nossas vidas, existiam 5 pessoas presas no fundo do oceano, sem que sequer consigam ser encontradas. E mesmo que elas fossem encontradas, não seria possível resgatá-las, mas falarei sobre isso em outra oportunidade. Agora, raciocine comigo, custava $250 mil por pessoa para ir lá embaixo e fazer essa extravagância, acho que podemos assim chamar? O que notamos com isso é que pessoas ricas ficam entediadas, têm tanto dinheiro que nem sabem o que fazer com ele. O que se diz é que, cerca de 1 hora e 45 minutos após partirem, o submarino perdeu a energia. Depois que perderam a energia, quem sabe o que poderia ter acontecido? Existem várias teorias da conspiração, mas como eu disse, não vou dar a vocês as informações básicas sobre tudo isso, porque sobre elas vocês já têm conhecimentos e não há muito mais o que dizer. Aqui quero ir além. Iniciando pelas teorias mais básicas. A primeira delas afirma que o submarino simplesmente implodiu. E é essa a versão anunciada. Eles tiveram um vazamento de água em virtude da altíssima pressão e, em questão de segundos, estavam no fundo do oceano em decorrência de uma situação enorme de implosão? Teoria número 2. Essa segunda teoria básica defende que eles ficaram presos em uma rede de pesca e implodiram. Eu até gosto dessa teoria porque, logicamente, faz sentido. É relativamente fácil para um submarino artesanal como esse ficar preso em uma rede de pesca. E por último, mas não menos importante, há uma teoria circulando, de que eles chegaram ao Titanic, mas ficaram presos nos destroços, seja dentro do navio de alguma forma ou ao redor dele, gerando ao seu final a implosão relatada. Façam o que quiser com todas essas informações, qualquer uma situação poderia ter acontecido. Agora, com tudo isso sendo dito, quero começar a falar de teorias mais, digamos, animadas. Mas reafirmo, são estritamente teorias da conspiração? Contudo, antes de entrar nestas teorias, é preciso mencionar que existe uma forte corrente elaborada por pessoas que entendem ser o naufrágio do Titanic, um trabalho encomendado. Vocês conhecem esse pensamento? Se não, tenho outro vídeo aqui no canal que traz cronologicamente alguns fatos bem intrigantes sobre esse tema. Inclusive, trago dados do livro escrito anteriormente ao acidente que, supostamente, teria inspirado o processo doloso de afundamento do Titanic. Se você se interessar pelo assunto, recomendo fortemente o vídeo. Diante deste quadro de sabotagem que estou falando,
vou apenas propor esta pergunta a você. Você realmente acha que é uma coincidência que um navio com as pessoas mais ricas do mundo tenha atingido um iceberg gigantesco? Pode não ser uma coincidência. Como disse, pode ter sido um trabalho encomendado. Um monte daqueles ricos no navio estava prestes a abrir seus próprios bancos e quando os Estados Unidos ouviram falar sobre isso, eles disseram, não podemos deixar isso acontecer. Precisamos fazer algo. Então, o que eles fizeram? Criaram um navio luxuoso e monstruoso, colocando todas as pessoas ricas nele. Eles sabiam que as pessoas ricas comprariam ingressos para embarcar, e foi o que aconteceu. E, sim, no fim, eles atingiram um iceberg. É o que é. Foi um trabalho encomendado, afirmam os defensores dessa tese? No meu outro vídeo, aprofundo um pouco mais sobre esse tema. Enfim. De toda forma, com essa conspiração governamental em mente, trago agora o que realmente precisamos abordar, o cerne e a continuidade desta teoria da conspiração. Confesso que achei bastante estranho que toda essa coisa do submersível tenha surgido quando todos os esportes terminaram nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Bem, estamos na época mais fraca quando se trata de esportes e de entretenimento americanos. Acontece todo ano e é terrível porque há um período de 70 dias, do final de junho ao início de agosto, em que não há basquete ou futebol americano. Eu gostei de assistir ao College World Series e talvez eu possa assistir aos playoffs da Major League Baseball, talvez um jogo 7, mas além disso, o futebol universitário, o futebol em geral e o basquete em geral são um núcleo duro do entretenimento americano e não se compara a nada mais. O beisebol não se compara, o golfe não se compara. Desculpe, mas não considero o beisebol como um esporte de grande destaque, porque ninguém considera. Não é entretenimento tão valorizado. Isso não vem de mim, são fatos frios e duros. Futebol americano e basquete dominam a mídia esportiva dos Estados Unidos. Enfim. Agora temos um período de 70 a 80 dias em que as pessoas não têm entretenimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. As pessoas saem do trabalho e não há nada para assistir. Então, o que acontece quando não há nada para assistir? Não há nada para mantê-los ocupados, então vocês começam a pensar, e pensadores não é bom para o governo. Acredite você nisso ou não, são fatos concretos. Futebol e basquete são apenas entretenimento, e é isso, esse entretenimento ajuda a evitar os pensamentos da população, pois ela se distrai. Tudo isso é só para nos manter ocupados, e eu odeio enxergar dessa forma, mas depois que você começa a enxergar assim, é difícil voltar atrás. Não é diferente de anos atrás, quando eles construíam grandes coliseus e faziam circos e todas aquelas coisas malucas para entreter. Agora, em vez de circos, jogam futebol e basquete. Então, aqui está a teoria da conspiração número 1. O governo teria planejado isso logo após o fim dos esportes, porque eles nos dão algo para falar nos próximos quase 2 meses. Mas em razão da dimensão deste caso, creio que isso vai nos manter intrigados, por pelo menos os próximos anos. Quero dizer, mal posso esperar para assistir aos documentários sobre essa história. Teoria da conspiração número 2. Essa não tem nada a ver com esportes, mas pode ser rotulada como a mais fantasiosa. Talvez. Um colossal predador aquático está associado a toda essa narrativa que está por vir. É de conhecimento geral que as adversidades encontradas na exploração dos oceanos são imensuráveis, primeiramente devido à sua vasta extensão e profundidade, e, em seguida, devido à opressiva pressão das regiões mais abissais. Essas dificuldades contribuem para que a maior parte dos oceanos permaneça desconhecida, como se fosse um misterioso mundo novo e submerso. Nesse local inexplorado, há pessoas convencidas de que o gigantesco tubarão extinto conhecido como megalodonte ainda existe e se oculta nas profundezas mais extremas do nosso planeta. Quanto ao megalodonte, a crença é de que ele sobrevive oculto nos oceanos, o que poderia estar relacionado com o avistamento do tubarão Boca Grande em 1976,
quando foi visto pela primeira vez nas águas do Havaí. Como esse magnífico e gigantesco ser marinho habita as profundezas oceânicas e só foi descoberto no final da década de 70, outras espécies gigantescas ainda não vistas também poderiam lá habitar e ainda não terem sido descobertas por nós, como o megalodonte. O megalodonte foi um desses tubarões ancestrais gigantescos que habitaram os oceanos pré-históricos. Estudos nos informam que essa espécie não conseguiu se adaptar às mudanças ambientais e acabou sendo extinta. Os fósseis de seus dentes permitiram aos cientistas identificar suas características físicas, localização e hábitos alimentares. Acredita-se que esse animal tenha vivido em todos os oceanos do planeta, sendo um predador imenso. Estima-se que um tubarão macho dessa espécie pudesse atingir 20 metros de comprimento, enquanto que as fêmeas atingiam 40 metros, seu peso girava em torno de 60 e 80 toneladas. Mesmo com todas essas explicações baseadas na biologia, ainda existem pessoas que acreditam na existência do megalodonte. Essas crenças não são totalmente infundadas, mas são alimentadas por convicções profundas. Até porque existem imagens que dão apoio a essas teorias. Em 2014, o Discovery Channel exibiu um programa especial que apresentava imagens de satélite de um tubarão gigantesco, maior que um ônibus, próximo à costa brasileira. Essa imagem capturada pelo satélite revelou uma mancha imensa no mar ao longo da costa do Brasil. Além disso, essa mesma criatura foi avistada por outro satélite uma semana antes, próximo à costa de Cabo Verde. Alguns estudos afirmam que essa espécie poderia ter passado por adaptações, modificando seus hábitos e evoluindo ao longo de milhares de anos. Por tudo isso, já existem pessoas convencidas de que o megalodonte teria sido responsável pelo desaparecimento do submarino da Ocean Gate, desencadeando uma onda imensa de teorias conspiratórias na internet. Apesar de ser uma teoria mais fantasiosa, concordo que ela pode ser considerada. Digo isso porque não sabemos o que se encontra nas profundezas do oceano, e por isso é realmente difícil ter certeza do que pode lá habitar. Tudo é uma verdadeira incógnita, nesses locais, tudo pode acontecer. Até porque sabemos mais de questões espaciais do que propriamente dos nossos oceanos. Por fim, teoria da conspiração número 3. Analisando vários pontos do fatídico evento, me ocorreu alguns lampejos ou devaneios de ideias. Porém, o que parecia ser de fato um devaneio, vem se revelando como, talvez, a teoria mais falada nas comunidades e nos meios sociais. Especialmente em fóruns americanos e canadenses. Enfim. Esses milionários poderiam ter planejado isso de propósito, para começarem uma nova vida em algum lugar livre de impostos? Vocês entendem o que estou perguntando? Se eles supostamente foram para lá e morreram, então o Internal Revenue Service, da Receita Federal dos Estados Unidos, não estará mais atrás deles buscando dinheiro dos impostos. Nesse caso, eles podem simplesmente se mudar para qualquer lugar e começar uma nova vida com um novo nome, e ainda serão milionários, sem que ninguém vá atrás do dinheiro deles. Essa teoria é genial e ao mesmo tempo interessante para se pensar, porque também é preciso considerar que esses caras são milionários por uma razão. Ou seja, eles são bastante inteligentes. Eles seriam capazes de colocar alguns bonecos de teste naquela cápsula ou seja lá como você queira chamar aquele cubículo subaquático, e enviá-la para as profundezas do oceano e dizer que eles morreram, para, em sequência, começar uma nova vida em algum país diferente, ou mesmo nos seus países natais, quem sabe? Essa é uma teoria interessante para discutir, mas acho que é um pouco demais, ou não. Porém, contudo, todavia, se pararmos para pensar melhor por alguns segundos, percebemos algumas coisas realmente estranhas, porque, pensando bem, eu não vi um único vídeo em que essas 5 pessoas entram no submarino. Pergunto a vocês, existe algum vídeo deles entrando no submersivo? Eu vi uma foto deles sentados nele, mas não vi um vídeo deles entrando e fechando a escotilha para serem enviados para baixo. E a parte mais intrigante desse debate, dessa argumentação e dessa teoria da conspiração, é que ninguém sabe o que aconteceu e ninguém sabe atualmente o que está acontecendo.
Até porque muito pouco foi encontrado e possivelmente muito pouco será. Por isso, jamais saberemos se a versão dada até agora é realmente a verdadeira ou se existe algo a mais, como um plano fascinante, mirabolante ou até governamental por trás de tudo isso. Essa teoria ganha muita luz quando passamos a analisar alguns indícios suspeitos. O primeiro indício que poderia justificar a simulação é que os 4 passageiros eram pessoas extremamente próximas, e essa proximidade se estreitou muito nos últimos meses. Testemunhas indicaram que eles eram vistos juntos com frequência. Além disso, existem registros de reuniões pessoais entre eles, reuniões em que somente essas 4 pessoas estavam presentes. Para que tantos encontros e reuniões entre somente essas pessoas? Nunca saberemos. Outro indício se âncora no fato de que todos, e eu disse, todos os passageiros sofriam dezenas de processos judiciais. Essa informação é pública e consta em sites do Poder Judiciário norte-americano. São dezenas de processos que possuíam potencial para arruinar as fortunas dos milionários. Seria essa uma forma conveniente de extinção dos processos e preservação das fortunas? O terceiro indício observa que existe uma discrepância considerável entre a hora que sensores secretos submarinos norte-americanos detectaram a implosão com a hora divulgada oficialmente pela própria empresa OceanGate, e há uma diferença de 3 horas. Por que tamanha diferença? Seria para dificultar qualquer tentativa de recuperação dos destroços? Seria tempo suficiente para fazer com que os passageiros sumissem sem deixar rastros? Perguntas que ficarão sem respostas, mas que nos permite conjecturar. Para finalizar os indícios. É público em redes sociais que o enteado de Rami Hardin, um dos passageiros, o jovem Ryan Sykes, foi visto em festas e eventos musicais, como se nada tivesse acontecendo, isso enquanto seu padrasto encontrava-se desaparecido e buscas envolvendo 3 países se desenrolavam. Isso poderia se revelar uma tremenda insensibilidade e falta de empatia, a não ser que ele soubesse do plano de todos e por isso estava totalmente despreocupado. Razão pela qual não deixou de frequentar festas nesse período que deveria ser de tensão. Será que um dia alguma teoria será comprovada? O que será que realmente aconteceu? Não há dúvidas que a resposta chata é a mais confortável, dada pela pessoa desinteressante dentro de mim diz, provavelmente eles realmente se implodiram, infelizmente. Quem quer falar sobre isso? Eu não. Eu queria dar minha opinião sobre o ocorrido e trazer outras porque penso que é uma situação fascinante. Não me refiro ao acidente e possivelmente às mortes, mas às teorias. Mas e você, que está me assistindo, acredita que algumas dessas teorias seja plausível? Você acredita que tudo isso possa ser obra de uma manipulação governamental? Você acredita que um monstro marinho possa estar envolvido no desaparecimento dessa embarcação ou seria uma sequência estranha de eventos e infortúnios que levaram à implosão do submarino da OceanGate? Você acha que as pessoas embarcadas poderiam simular o desaparecimento para escapar das garras do judiciário e dos tributos? Por favor, deixe seu like, indique esse vídeo para um amigo que gosta dessas interessantes histórias, e se possível, inscreva-se no canal. Estou apenas começando e o seu incentivo é muito importante para eu dar continuidade à criação de conteúdo. Muito obrigado. Abraços.